Bom dia, meus amados. Hoje nós estamos com o segundo dia de leitura do livro de Esdras e nós vamos ler hoje o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu sou o professor Mateus e estou tendo o prazer e a honra de compartilhar com vocês essa leitura. Então pega aí, eu quero que você, quero acreditar que você já leu o texto. Então nós vamos estar só conversando sobre os principais pontos. Se você não leu ainda, tá ok, não tem problema. Depois que você ouvir essa exposição, você vai lá e lê e você consegue aí ampliar o seu entendimento a respeito do texto. Nós vamos ler o 3, o 4, o 5 e o 6, e aí nós vamos finalizar a primeira parte do livro, porque até o 7 o livro vai falar sobre o retorno do povo até Jerusalém, até Judá, né, a liberação feita por Ciro, que eles retornassem do exílio, que já tinha durado 70 anos, e nós vamos até a reconstrução do templo. E depois nós vamos ver a chegada de Esdras. E aí então nós começamos a segunda parte, a partir do capítulo 7, que nós vamos estar expondo amanhã. Mas vamos lá, sem delongas, né? O capítulo 3 vai falar sobre o início da construção do templo. Né? Vai mostrar que eles tinham medo dos vizinhos, que eles, né, tinham. Eles começaram a fazer, tinha muita rivalidade ainda, né? Muita oposição, essa é a palavra. E eu quero destacar aqui o verso 6, está dizendo assim, ó, começaram a oferecer as ofertas queimadas ao Eterno no primeiro dia do sétimo mês, apesar de não terem sido lançados ainda os alicerces do templo do Eterno. Ou seja, eu vou deixar um pouco mais para o final, eu vou trabalhar com vocês uma cronologia para trazer um pouco de entendimento sobre os tempos e as épocas, que a gente fica um pouco perdido em quando isso aconteceu, qual foi o momento. Então segura aí, que no final da leitura de hoje eu vou fazer uma exposição em que ano aconteceu cada coisa, desde do dia que eles foram tirados lá de Judá e levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Então aqui eles começaram a construção do templo, e me chama a atenção que mesmo antes de eles terem colocado os alicerces, eles já começaram a queimar ofertas ao Senhor, né? Já começaram com as práticas assim de adoração que eles tinham realmente antes do templo ser destruído. O verso 8 vai dizer, no segundo mês, lembrando, tá, gente, que eu tô lendo na versão parafraseada da mensagem. Ela não é uma versão, ela é uma parafrase, na verdade. Então ela é mais para trazer uma outra perspectiva de leitura para você. É importante que você leia numa versão, como NVI, revista atualizada, revista corrigida, seja lá qual você tenha, para que você tenha uma outra perspectiva. O verso 8 vai dizer, no segundo mês do segundo ano da chegada deles ao local do templo do Eterno em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes, sacerdotes, levitas e todos que voltaram do exílio foram e deram início ao trabalho. Vai dizer que eram de 20 anos de idade para cima, para supervisionar. O verso 10 vai dizer, quando os trabalhadores lançaram os alicerces do templo do Eterno, os sacerdotes com suas vestimentas ficaram em pé com as trombetas, e os levitas, descendentes de Asaf, olha Asaf, lá da época de Davi, com os símbolos para louvar o Eterno conforme a tradição de Davi, rei de Israel. Eles cantaram responsivamente ao Eterno com louvores e ações de graças. Eles cantavam assim, ó, sim, Deus é bom. Ah, sim, ele nunca deixará de amar Israel. E olha que coisa linda que acontece aqui na porção do verso 11 em diante. Todo o povo pulou de alegria, havia uma alegria muito grande, louvando ao Eterno, pois os alicerces do templo do Eterno foram lançados. Ele tinha acabado de lançar ali os alicerces. Enquanto a multidão cantava alegremente, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias que tinham visto o primeiro templo choravam incontrolavelmente ao ver o alicerce do novo templo. Era impossível distinguir os sons de alegria do choro e o barulho que podia se ver de longe, os sons de alegria e do choro, ou seja, todo mundo alegre, mas imagina aqui, né, que já aqui no segundo ano, depois de 72 anos do exílio, esses senhores estavam muito velhos. Talvez eles tenham visto, para eles lembrarem do primeiro templo, eles tinham pelo menos 80, 85 anos. E eles olhavam para aquilo ali quebrado, sendo reconstruído. Imagina a tristeza deles quando eles lembravam do templo e lembravam da magnitude daquela construção maravilhosa feita por Salomão, e que por causa do pecado dos seus antepassados ele foi destruído. Deus não poupou e deixou que aquilo fosse completamente arruinado.
E talvez eles olharam e pensaram, só era possível ter sido construído num reinado de paz como o de Salomão, mas agora de repente, eles sem autonomia, sendo liberados por um rei de outra nação, ainda assim o templo começa a ser construído novamente. Então aquilo trazia uma tristeza pelo que tinha sido derrubado, mas uma alegria por estar vendo sendo reconstruído, um misto de sensação, um misto de sentimentos, e eles estavam vendo agora o templo ser reconstruído. Mas entramos no verso 4, nós vamos ver aqui que por causa da oposição eles começaram a atrasar a construção e demorou 15 anos para que nesse atraso todo, né, lá no verso 5 vai dizer, a perturbação durou 15 anos, durante todo o reinado de Síria até o reinado de Dário, o reis da Pérsia, ou seja, essa oposição, o pessoal que primeiro eles quiseram ajudar, diz que os antigos inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo, isso é o começo do 4, e disseram assim, ó, queremos ajudá-los, porque também adoramos ao Deus de vocês, temos oferecido sacrifícios a ele desde Esar-Adom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Então aqui, aquele povo que foi trazido, na verdade, lá quando na queda do reino norte de Israel, que o rei da Síria trouxe gente de fora para morar ali naquelas terras e fez um tipo de invasão e exílio diferente um pouco Nabucodonosor. Ele não se preocupou em só tirar o povo da terra. A invasão assíria também se preocupou em trazer povo de fora para poder descaracterizar a terra. Então, quando os judeus voltaram, eles encontraram esse pessoal que vieram trazidos pelo rei da Síria. Então, eles queriam ter parte naquilo e quando eles foram impedidos, eles começaram a atrasar, começaram a inclusive pagar homens para trazer problema. Isso durou, para amedrontar os trabalhadores, isso durou 15 anos. E aí, olha que interessante, no segundo ano ali do reinado de Dario, o pessoal decide escrever uma carta para o rei Artaxerxes. E essa carta vai ser uma carta completamente tendenciosa. Ela foi escrita a partir do comandante Reum e do secretário Sinsai e dos seus companheiros, né, os juízes oficiais ali do povo de Trípoli. E eles mandam uma carta, e essa carta não fala nenhuma mentira. Só que é uma verdade contada com más intenções, né? Ele diz assim, olha, o povo começou a reconstruir a cidade, os muros da cidade, e quando esses muros... E aqui é interessante que o foco não está no templo, tá? O foco está nas cidades, o foco está no muro da cidade. Você vai perceber aqui que depois o foco para resolver o problema, eles não focaram mais nos muros, eles focaram no templo. E é por isso que depois você vai ver lá em Neemias, sentindo a dor por conta dos muros, e aí Neemias vai ser usado por Deus para os muros. Então agora aqui os muros são interrompidos aqui com essa carta que esse pessoal escreve, dizendo assim, olha, eles estão construindo um muro, essa cidade vai ficar forte, e esse povo é um povo mau, é um povo ruim. Se você dá uma lida aí nos documentos, você vai perceber que é um povo encrenqueiro, sempre rebelde. E ó, não acredite em nós não, mais ou menos isso, né? Leia aí nos escritos para você ver que nós não estamos falando mentira. E quando a carta chegou e foi traduzido, o rei percebe que realmente é verdade, olhou e falou, não, eles já tiveram até grandes reis. Eu acho que quando ele foi ler, ele falou assim, não, realmente é uma cidade de muitas revoltas, né? E ele vai dizer, eu vi ali que tinha reis, a partir ali do verso, na porção entre o 17 e o 22, ele vai dizer assim, ó, a resposta, né, do rei Artaxerxes, ele vai dizer assim, a paz esteja com vocês, a carta que vocês me mandaram foi traduzida e lida para mim. Mandei pesquisar os registros e de fato foi constatado que essa cidade se revoltou muitas vezes contra os reis. A rebeldia é um hábito antigo ali. Descobri que houve reis poderosos que conquistaram terras e oeste do Eufrates e impuseram taxas, tributos e impostos. Então faça o seguinte, manda esses homens interromperem a obra imediatamente e não permitam que o recomece até que eu mande. Sejam rápidos e firmes, eles já causaram muitos danos aos reis. Ou seja, quando o rei vai ver, ele fala, gente, já teve rei poderoso demais nessa terra, teve um homem chamado Davi e Salomão, eles foram muito poderosos, agora eles estão reconstruindo, vai que esse povo se levanta, e ele manda interromper na hora a construção do muro. Nós entramos já no capítulo 5, vendo uma reação do povo através de uma mensagem trazida pelo profeta Ageu e Zacarias. Eles começam a profetizar
mandando que voltasse a reconstruir o templo. Olha que interessante, quando a gente passa uma leitura meio rápida, a gente fala assim, o rei mandou parar, eles foram rebeldes e começaram a construir. Mas se você prestar atenção na leitura, toda a contestação dos invejosos, dos inimigos, estava fundamentada sobre um argumento. Se eles reconstruírem os muros da cidade, eles vão ser fortes, não vão querer pagar mais taxa. Quando Deus usa o profeta Ageu e o profeta Zacarias para profetizar, Deus ele muda o foco do povo dos muros e falou: foquem-se no templo. E o povo começa a reconstruir o templo. E quando eles começam a reconstruir, a pessoa vai perguntar: mas quem deixou vocês construírem isso? Quem deixou vocês restaurarem o templo e os muros, né? E você vai perceber que eles perguntam templos e muros, mas a história vai nos mostrar lá em Neemias que os muros não foram reconstruídos de maneira completa, mas o templo sim. Ou seja, o foco deles aqui era no templo. E quando eles perguntam, e agora olha como é interessante, duas cartas, ambas contendo verdades, mas com intenções diferentes ou com uma explicação da verdade, com uma narrativa mais sincera na segunda carta. Porque a primeira carta visava influenciar o rei a ser infamado contra o povo, fazendo o rei acreditar que a reconstrução do muro podia culminar ou podia resultar em mais uma revolta. Já quando eles vêm perguntar agora pela segunda vez a respeito do templo que estava sendo reconstruído, o governador Tatenai, ele escreve uma carta. E nessa carta, você já vai perceber um ponto mais de realidade. Ele fala: olha, eu fui lá perguntar quem foi que autorizou esse povo a reconstruir o templo, né? Visto que ele sabia da proibição do rei. E ele fala a verdade na hora da resposta. Falou: olha, eles me responderam o seguinte, olha a resposta do povo. Somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo que foi construído muito tempo atrás. Um grande rei de Israel, de novo ele cita aqui, um grande rei de Israel, Salomão, construiu essa estrutura e o povo é sincero, diz: mas nossos antepassados deixaram o Deus dos céus furioso. Por isso ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Mas ele vai dizer assim: mas Ciro se tornou rei da Babilônia no primeiro ano, autorizou a reconstrução do templo. Além disso, devolveu os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus que Nabucodonosor tinha levado embora e posto no templo da Babilônia. O rei Ciro retirou-os do templo da Babilônia e os entregou a Sesbazar, a quem nomeou governador, e ele disse a Sesbazar: põe esses utensílios de volta no templo de Jerusalém. Desde então estamos reconstruindo um templo, mas ainda não terminamos. Agora, se o rei concordar, eles vão usar a mesma arma. Procurem nos registros aí para ver se não é verdade que foi Ciro que autorizou. E, de novo, quando Ciro vai ler, ele vai dizer: não, olha, é verdade, eu fui verificar e realmente Ciro mandou, fez um decreto mandando eles reconstruírem. E ele leu todo o decreto, disse como deveria ser. E olha a resposta no verso 6 do capítulo 6. Dario respondeu: agora ouçam Tatenai, governador do território do oeste do Eufrates, Setar-Bezenai, seus companheiros e todos os oficiais do território, não os impeçam. Deixem o governador e os líderes dos judeus em paz, para que possam dedicar-se à reconstrução do templo. Portanto, determino oficialmente que vocês ajudem os líderes judeus na reconstrução do templo de Deus da seguinte forma. E aí ele vai falar um monte de medidas. Ele vai falar assim: ó, todo o dinheiro que é nosso, dos tributos que vocês pagam, agora vai ser redirecionado para a reconstrução. Se eles precisarem de animal, sal, trigo, azeite para a adoração deles, é para oferecer. E olha, é o seguinte, ele falou: qualquer um que violar vai ser pendurado numa viga e tirado da própria casa do réu, depois que ela for reduzida a um monte de entulho. Que o Deus cujo nome foi posto naquele local destrua qualquer rei ou povo que ouse desrespeitar esse decreto e destruir o templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, o decretei, executem exatamente como está determinado e rapidamente. Ele vai dizer assim, ó: Tenetai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bezenai e os seus companheiros cumpriram à risca o decreto de Dario. E aí o verso 14 vai dizer assim, ó: assim os líderes dos judeus deram prosseguimento à construção. A obra continuava exatamente como o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, haviam anunciado. A obra foi
terminada sobre a ordem de Deus, Israel, o Deus de Israel, e a autorização de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. O plano foi concluído no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. E ele vai dizer sobre os sacerdotes, sobre aquilo que eles ofereceram, e vai dizer no verso 19 que no dia 14, exatamente na data prescrita por Deus, a Páscoa foi celebrada. Todos os sacerdotes, levitas, sem exceção, se consagraram, estavam todos ritualmente puros. Os levitas ofereceram o cordeiro da Páscoa pelos exilados, por seus companheiros, sacerdotes e por si mesmo. E aí, os israelitas que voltaram do exílio e todos que abandonaram as práticas profanas das nações vizinhas para se unir a eles e buscar o Eterno, o Deus de Israel, participaram da refeição da Páscoa. Os 7 dias de festa de pães asmos sem fermentos foram uma alegre celebração. O Eterno tinha mesmo dado a eles razão para muita alegria, pois havia mudado a mente do rei da Síria e conquistado para eles o seu apoio na construção do templo de Deus, o Deus de Israel. Antes de nós concluirmos a leitura, deixa eu só dar o pano de fundo para vocês. No ano 605 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, derrota o rei de Judá, Joaquim, e leva cativos à Babilônia. Esse é o primeiro exílio de Judá. No 597, Nabucodonosor conquista Jerusalém novamente e leva mais cativos para a Babilônia, incluindo o rei Joaquim e membros da nobreza. Esse é o segundo exílio de Judá. Em 586 a.C., lembra que antes de Cristo, em vez de ser progressivo, a data como é hoje, 2000, 2001, 2002, a data era regressiva, né? Porque Cristo é o ponto zero. Então ele vem, no 586, Nabucodonosor destrói Jerusalém e o templo de Salomão, e grande parte da população é levada cativa para a Babilônia, incluindo o rei Zedequias. Essa é a terceira e mais significativa exílio da Babilônia. Durante 70 anos... Durante esse tempo, eles se mantiveram sua identidade étnica e religiosa, preservando sua fé e tradições. Então, ou seja, no 538, o rei da Pérsia, Ciro, conquista a Babilônia e emite um decreto permitindo que os judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. Esse é conhecido como o Decreto de Ciro. Então você vai perceber que 538, baseado em 605, aqui fazia 67 anos que o povo tinha sido exilado. A profecia dizia a respeito a 70 anos. Você vai perceber que o primeiro grupo que vai 2 anos depois, vai em 536, né? Então aqui 69, a gente não vai saber exatamente em que momento dos 605 lá eles foram exilados. Então aqui é onde eles começam a voltar, que vai bater os 70 anos. E aí 16 anos depois deles terem voltado, eles estavam construindo o templo nesse período e não conseguiam terminar por causa de todos esses atrasos. Em 520 a.C., eles são impedidos de construir. Foi aquela história que nós acabamos de ler. Eles retornam, né, através da ação de Deus, através do profeta Ageu e Zacarias, e no ano 516 a.C., eles concluem a obra do templo. E aí nos próximos a gente vai ver o que aconteceu depois. O que a gente aprende com essa porção de texto que a gente leu hoje? É que quando Deus está no controle, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedi-lo de fazer. Nós vemos ao longo da história que quando Deus também quer destruir e permitir que a lição seja dada, não há nada que possa ser feito. Né? Enquanto Jeremias profetizava a destruição e os falsos profetas profetizavam paz. Então, se Deus está dizendo que era tempo de destruição, não há nenhuma palavra de paz poderia reverter o decreto de Deus. Mas o inverso é verdadeiro. Quando Deus decreta que é hora da reconstrução e as coisas precisam ser refeitas, ninguém pode impedir, nenhum rei, nenhum imperador, nem mentiras, nem enganos, nem oposição. Isso deveria trazer para nós um temor e uma alegria muito grande, porque se o Senhor está no controle, nós não deveríamos temer ninguém. Nada deveria nos deixar ansiosos, porque Deus está no controle. Embora você possa, às vezes, achar que as coisas saíram do controle, essa percepção, às vezes, é real a respeito do seu controle. Na verdade, controle é uma utopia. Ninguém tem controle de nada. Hoje estamos vivos e amanhã podemos não estar. Mas Deus sempre está no controle. E saber disso deveria te trazer paz, deveria me trazer paz. Que você tenha um lindo dia.